São Miguel conta cerca de 130 naufrágios registados documentalmente, dispersos por toda a orla costeira. Isto demonstra não só a sua relevância económica enquanto escala, bem como a perigosidade dos mares atlânticos. O mais conhecido mergulho em património cultural da região fica localizado próximo de Ponta Delgada, na costa de São Roque, e pela integralidade e monumentalidade do destroço, é um parque arqueológico. O Dory integrou originalmente a conhecida frota norte-americana dos navios Liberty, construídos entre 1941 e 1945, em plena Segunda Guerra Mundial. De símbolo da força industrial americana em tempos de guerra, este projeto de construção naval em série implicou os esforços de 18 estaleiros navais que asseguraram a construção de 2.751 navios cargueiros multifuncionais. Um desses estaleiros era o de Bethlehem Fairfield Shipyard, sediado em Baltimore, com 16 calhas de construção em simultâneo. No final da guerra, construíra 384 navios desse tipo. Um desses navios foi batizado Edwin Drake, em memória do coronel Drake, pioneiro da exploração petrolífera. Era um navio com 7.176 toneladas de carga. Media 130 metros de fora a fora, tinha 17 metros de pontal e 10,6 de boca. Tinha um único hélice proporcionado por um motor de 3 cilindros movido a fuel óleo de 330 cavalos, construído pela General Machinery Corporation. Através dos registros dos comboios navais organizados durante a Segunda Guerra, é possível ter uma ideia muito aproximada das ações em que participou este navio, que incluiu as manobras do dia D. Em 1947, o Edwin Drake foi vendido a uma companhia nova-iorquina. Em 1952, numa segunda venda, foi rebatizado como Sea Drake. Tornou-se um Phoenix em 1954. Em 1957 foi vendida à Penrose Shipping, passando a designar-se por Anassa, hasteando a bandeira da Libéria. Em 1960 tornou-se o Praxiteles e, por fim, em 1962, conheceu o último nome, Dory. Foi com este nome que o Edwin Drake fez a sua última viagem de Edam, na Alemanha, com destino a Nova Orleans, naufragando a 16 de janeiro de 1964. Quando eu vi a notícia do navio afundar, fui logo para São Roque para ver. Já estava assente no fundo, mas com o casario superior ainda aparecia fora d'água. E, como é evidente, estava muita gente a ver aquilo. O mar, nessa altura, não estava muito mal. Ele tinha apanhado um temporal maior aí fora e a carga correu e bateu no casco e acabou por abrir. Era um navio muito velho, era daquela classe dos libertis do tempo da guerra. De maneira que não aguentou aquelas pancadas e tentou vir para o porto de Ponta Delgada. O capitão de porto não deixou entrar, estava-se a prever que ele ia afundar, mandou avançar ali para os lados de São Roque e ele já não conseguiu encalhar, afundou antes de encalhar. João São Bento foi o primeiro amador a mergulhar no Dory. Nessa época, o escafandro autónomo era raro e rudimentar. As garrafas de mergulho tinham de se deslocar à base americana das Lajes para aí serem recarregadas. O navio, quando começamos a mergulhar, ainda tinha uma parte fora d'água, os mastros, nós íamos para lá de barco, como é evidente, e amarrávamos o barco aos mastros, e o navio estava praticamente inteiro, tinha lá os próprios mergulhadores tinham metido lá umas cargas de dinamite para abrirem mais o navio, para tirarem a carga que lá estava, mas de resto o navio estava completamente inteiro. Estavam já começando a juntar cardumes de peixe, a crescerem muitas algas, enfim, o mar a tomar conta do navio. Carlos Rodrigues, com centenas de mergulhos no Dory, interessou-se por parte da história deste naufrágio. O navio trazia a bordo um casal e 2 filhos ingleses, porque o navio vinha da Alemanha,
E como era um cargueiro, em princípio não devia trazer passageiros, mas aquele trazia. O meu irmão mais velho trabalhava no consulado inglês e ela é que me contou essas histórias todas. E eu lembro-me do casal até estar na nossa casa com os filhos. Eu tinha 17 anos nessa altura. A história que anda à roda desse casal é que ele testemunhou e depois afirmou cá fora que o barco foi afundado de propósito no sítio onde está, que eles tinham aberto as válvulas e o barco tinha sido afundado de propósito. Depois a tripulação não gostou e foram todos para Santa Maria para apanhar o TWA, Pan América, para a América, e a tripulação ameaçou de morte esse casal, de tal maneira que o Ponta Delgada, na altura com o comandante Soares, teve que pôr guardas à porta com armas, porque a tripulação queria, inclusivamente, talvez até matar o homem, não sei. O Dora era um mergulho excelente porque toda a gente que vinha cá, há sempre uma magia de mergulhar num barco afundado. Depois era muito perto, era numa baía mais ou menos calma e estava numa profundidade excelente. Aquilo andava entre os 16 e os 20 metros, conforme se ia da popa para a proa, e portanto toda a gente que vinha cá queria mergulhar. Aquilo era o ex-libris do mergulho aqui de Ponta Delgada. E no Dory, devido a estar em fundo de areia, congregava-se ali imensa vida. Toda a gente via com facilidade imensos peixes de passagem, desde bicudas, lírios, chegámos a ver atuns por várias vezes, havia uma vez um atum enorme, havia peixes residentes, meros inclusivamente, havia um mer grande, por 20 e tal quilos, que era visitado com frequência, portanto era sempre um mergulho excelente que resultava, era perto e que até às vezes fazia mais do que um mergulho lá no mesmo dia. O Dory é um caso um pouco diferente daquilo que nós trabalhamos para outros sítios do arquipélago bem mais antigos. O Dory, por ser um naufrágio já do século XX, na realidade não chamou muito a atenção a quem estava dedicado ao património. E na realidade vai ser um movimento de interessados e de protetores do sítio e de mergulhadores, chamados amigos do Dory, que vão chamar a atenção das autoridades que estavam encarregues da gestão do património de que seria importante preservar e proteger aquele naufrágio. E com esse chamado e com esse pedido desenvolveu-se uma investigação e foi-se, no fundo, no encalce da história do Dory, para chegarmos à conclusão de que ele foi um navio que está envolvido na Segunda Guerra Mundial e que se trata, na realidade, de um Liberty Ship, uma classe de navios da Marinha Mercante americana e que foi operacional em pleno período da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, isto passa a dar-lhe também uma relevância histórica do ponto de vista patrimonial e da legislação da arqueologia e do património arqueológico subaquático, é também necessário para podermos classificar ou considerar um local como elegível para ser protegido. E isto faz com que se criassem as condições para o classificarmos como parque arqueológico subaquático visitável. Em 2012 foi criado o Parque Arqueológico do Dory. A pesca foi aqui interdita e mesmo as embarcações de passagem têm de dar um resguardo. Só podem circular embarcações de empresas marítimo-turísticas devidamente autorizadas. Muitos são os fotógrafos subaquáticos de renome que vêm mergulhar no Dory. Nuno Sá, que vemos nas imagens, foi um dos fotógrafos que, ao divulgar e dinamizar este naufrágio, contribuiu para que hoje o Dory seja uma reserva arqueológica subaquática. Ok. Apanhaste umas boas imagens daquele cardume, não? Espetacular. Queria que fosse para o outro lado. Pois. Agora, a Moreia, espetacular. Estava Tem espetacular. uns bonecos ali da Moreia contigo. Estava ali mesmo a jeito. A Moreia preta, é?
Está numa roda da proa. Exatamente. O Dori é um sítio excepcional para tanto para fotografia como para filmagem, especialmente porque dá imagens de ambiente muito boas, porque é um naufrágio grande e tem muitos recantos e estruturas grandes que dão fotografias fantásticas e, para além disso, funciona como um recife artificial que traz imensa vida para aqui e de maneira que, em termos de locais de mergulho aqui de São Miguel, é o meu local de mergulho preferido, onde consigo ver mais espécies diferentes e em maior quantidade, e especialmente se pensarmos que isto tudo é um fundo de areia e toda a vida marinha está concentrada neste local, torna-se um sítio de mergulho com muitos temas diversificados numa área muito pequena. O Dori, de facto, é um dos naufrágios com mais qualidade para o mergulho recreativo, não só pela sua localização geográfica, numa zona bastante abrigada e um fundo de areia, enfim, um local sem grandes correntes, sem grande agitação, que permite o mergulho recreativo com bastante segurança. Depois, o próprio destroço é bonito, tem grandes estruturas ainda, locais para explorar, para fotografar, para ver a vida marinha, residente e pelágica, que muitas vezes se aproxima deste local para passar ali alguns minutos ou algumas horas a alimentar-se, a desparasitar-se. Cada mergulho no Dori é uma surpresa. Para além da fauna residente, muita está de passagem, aqui parando para se alimentar e recuperar energias. Esta foca monja permaneceu mais de uma semana no Dori, interagindo com os mergulhadores. Esse penso que se encontra mais vida marinha. Como fica uma zona onde os peixes se protegem dos predadores, encontra-se várias espécies e há muitas reentrâncias, consegue-se ver moreias, consegue-se ver muito tipo de peixe. É um sítio que tem todas as espécies de peixe. Aqui está um ecossistema completo aqui. Havia um mero aí, inclusivamente, que foi infelizmente morto, foi encontrado morto num cofre abandonado, imagino. E esse mero era uma das razões pela qual as pessoas também vinham aqui ver este naufrágio. Eu penso que os parques arqueológicos subaquáticos são uma mais-valia para a região, não só para os mergulhadores que visitam a região e passam a ter mais oferta de locais de mergulho num contexto histórico, não só são locais também que são preservados, são documentados, as pessoas quando vão fazer um mergulho sabem exatamente o que é que estão a ver, sabem que é um navio do ano tal, qual foi a origem do afundamento, como é que se evoluiu, por exemplo, ao longo dos anos ou das décadas, em termos de estudo, o mapeamento. Portanto, não é um destroço desamparado, deslocado, sem contexto. As pessoas sabem de facto o que é que estão a ver. No caso do Dori, infelizmente, há algumas flutuações na melhoria. Nota-se alguns dias está melhor e outros dias está pior. Normalmente os dias que estão piores são sempre associados a alguma atividade de pesca ilegal que houve no local. Infelizmente, apesar da proximidade do Dori, é difícil fazer a fiscalização do mesmo ou manter uma fiscalização ativa do mesmo. Os centros de mergulho esforçam-se por informar os barcos que são vistos lá a pescar para que eles saibam que não podem lá pescar. Mas se não houver controle, quer dizer, não conseguimos ver um incremento associado ao spot. Por outro lado, é um spot pequeno, portanto cresce alguma coisa de volta do próprio naufrágio, mas nunca vai ter o mesmo impacto que uma reserva marinha teria de grandes dimensões, ou seja, uma faixa de terra com alguma dimensão para que as espécies possam, de certa forma, também crescer. A 26 de julho de 1883, naufragou no Porto dos Carneiros, na Lagoa, o paquete português Luso, que vinha de Lisboa com escala na Madeira e Santa Maria, com carga e passageiros. Pertencia à empresa Insulana de Navegação. Tinha capacidade para transportar 134 passageiros, 60 em primeira classe, 24 em segunda e 50 em terceira. Foi construído em 1875,
pela inglesa Bowdler, Schaeffler Company, de Liverpool, assegurando as ligações comerciais e de passageiros entre as Ilhas dos Açores, a Madeira e o continente. Tinha 999 toneladas, com 72 metros de comprido, 8,89 metros de boca e 4,50 metros de calado. Possuía uma máquina horizontal a vapor do tipo Compound, fabricada pelas oficinas marítimas inglesas de Liverpool, com 2 cilindros, desenvolvendo 180 cavalos de força nominais, acionando 2 hélices à velocidade média de 12 nós. Havia sido adquirido pela empresa insulana de navegação em 1876. Os destroços localizam-se numa baixa, sensivelmente a 14 metros de profundidade. Estão separados em 2 núcleos, um primeiro onde domina uma das hélices e parte da popa, e um segundo com a proa, as 2 colossais caldeiras e numerosas balizas e costado exterior do casco de ferro. Encontra-se ainda ocasionalmente vigias, uma delas com o vidro original e uma entrada de porão. O mergulho no luso, o naufrágio, é sempre, do ponto de vista do mergulho, muito interessante, não só porque se encontra perto da costa, portanto a pouca profundidade, normalmente atrai outras espécies a estarem concentradas à volta do naufrágio. É um naufrágio bastante disperso, o que permite também um mergulho muito interessante, não é só mergulhar no naufrágio em si, mas também pela envolvência do spot, uma vez que ainda se consegue ver a hélice, as partes das caldeiras e depois algumas estruturas do próprio barco. Do ponto de vista cultural, como é óbvio, por ser um barco, um cruzeiro que fazia a ligação entre Santa Maria, São Miguel e Lisboa, portanto, é sempre interessante mergulhar num naufrágio que tenha alguma história, né? Naquele caso a história está bastante associada aos Açores. Por fim, dentro dos locais visitáveis existe ainda o gracioso navio Maria Amélia. A 2 de março de 1905, pela 1h da tarde, afundou-se na Baixa do Tufo, entre Vila Franca do Campo e a Ribeira Quente, onde ia ali buscar carga para a povoação e para carregar lenha no Tufo. O Maria Amélia assegurava a navegação entre os portos da Ilha de São Miguel. Os destroços localizam-se numa baixa sensivelmente a 7 metros de profundidade. Podem observar-se parte da hélice de propulsão, a cambota e uma das caldeiras, para além de vários fragmentos do costado metálico dispersos. É um spot de mergulho muito interessante. É ter a oportunidade de mergulhar no naufrágio, o naufrágio de um vapor, do Maria Amélia, onde nós conseguimos ainda hoje ver a cambota, parte da hélice do propulsor e alguma dispersão, alguns materiais metálicos dispersos. Mas isto inserido numa baixa, uma baixa interessante, que é na Baixa do Tufo, na costa entre Vila Franca e Ribeira Quente. Não só o mergulho é interessante, a viagem até lá é muito bonita e leva-nos para um passado. O passado em que conta-nos a história deste naufrágio, também a forma como era feito o transporte de mercadorias em São Miguel, neste caso a cabotagem. Portanto, as vias de comunicação terrestres eram escassas e estavam em mau estado e a maioria das vezes utilizava-se o mar para transporte de lenha, de pipas de vinho, de carvão, de pedra, e é essa a história do Maria Amélia. Portanto, ele ia para a povoação carregado com lenha, ia buscar também carga à Ribeira Quente e teve o azar de ter uma avaria no leme. Portanto, acabou por ter um rombo na Baixa do Tufo, que é a baixa que nós durante o mergulho podemos ver,
tem alguma vida marinha também que torna o mergulho agradável, tem uma bonita baixa de areia e o navio acabou por afundar nessa zona devido ao rombo que teve. Junto ao ilhéu de Vila Franca do Campo, um dos antigos ancoradores portuários, encontra-se a Baixa das Âncoras. O cemitério das âncoras do ilhéu é constituído por 7 âncoras de diversas tipologias, datáveis entre os séculos XVI e XIX. Encontram-se concentradas não devido a naufrágios, mas sim a embarcações arrastadas por adversas condições atmosféricas até à Baixa das Âncoras, onde se perderam. Em tais circunstâncias, restava apenas cortar as amarras que as prendiam às embarcações sob pena de naufrágio. Conduta ética. Não é permitida a entrada no interior das embarcações naufragadas com vista a cautelar a segurança dos mergulhadores, bem como para garantir a proteção do bem patrimonial. É proibido o contato físico com os bens patrimoniais. É igualmente interdita a recolha de quaisquer objetos das estruturas e do espólio a estas associado, de forma a salvaguardar a herança patrimonial observada. Ao visitar estes locais, o mergulhador deverá ter a vacina antitetânica em dia.